Olá, Eni. Oi, Tiago. Semana agitada em Brasília. Foi mesmo. Teve julgamento decisivo no Supremo Tribunal Federal. Pois é, e aqui no Senado nós também tivemos muitas novidades. Você vai ver no programa de hoje a repercussão no Senado da decisão do STF de negar habeas corpus ao ex-presidente Lula, uma entrevista sobre o autismo e as notícias do meio ambiente e da sustentabilidade na coluna Momento Eco. O Senado Notícias Revista começa agora. A medida provisória da reforma trabalhista corre o risco de perder a validade. É isso mesmo, Eni. Ela teria que ser aprovada na Câmara e no Senado até o dia 23 deste mês, mas a comissão mista ainda nem começou a trabalhar. A reforma trabalhista entrou em vigor em novembro do ano passado, para permitir que as mudanças nas regras de férias, remuneração, plano de carreira e jornada de trabalho fossem aprovadas como vieram da Câmara. O governo se comprometeu com os senadores a fazer ajustes por meio de uma medida provisória. A MP estabeleceu, por exemplo, que na jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, os contratos deverão ser negociados em acordos coletivos entre patrões e trabalhadores. Também proibiu que as empresas exijam a exclusividade para o trabalho dos autônomos. E estabeleceu que grávidas podem trabalhar em atividades ou ambientes considerados insalubres, desde que apresente o atestado de um médico de confiança. Esses ajustes na reforma trabalhista já estão em vigor, mas se a MP não for aprovada, isso tudo deixa de valer. O prazo para votar a medida provisória já foi prorrogado uma vez e vence no dia 23 deste mês. Até agora, o texto não passou nem pela comissão mista, que deverá analisar a proposta antes dela ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado. A Comissão de Deputados e Senadores recebeu cerca de 1.000 emendas, mas nunca se reuniu para analisar nem o texto, nem as emendas. A MP já caiu, né? Na verdade, o governo Temer passou um calote em parte da sua base, porque ele havia se comprometido a vetar 7 artigos mais perversos contra o trabalhador, não vetou nenhum, pois por pressão ele acabou baixando a medida provisória, que por sua vez não foi até hoje nem sequer instalada a comissão. O presidente da Câmara já sinalizou que não tem pressa para votar a MP. Declarou que a proposta do governo representa um retrocesso na reforma trabalhista. Para os senadores que firmaram o acordo, o retrocesso é na relação do Senado com o governo. É um prejuízo e uma frustração, uma pena, me parece até que foi algo calculado para não deixar acontecer nenhuma mudança. Como o governo fez esse acordo com o Senado, não comunicou com a Câmara, não houve um entendimento entre as duas casas, nós vamos ter esse enorme prejuízo. O presidente do Senado já avisou, só vai colocar a matéria em votação se chegar em tempo hábil para ser analisada pelos senadores. Se ela chegar até 7 dias antes aqui no Senado, eu obviamente pautarei para que o plenário decida sim ou não, aprove ou reprove a matéria. Agora, é preciso que chegue da Câmara, a matéria está na Câmara, e se a Câmara não encaminhar, eu não posso fazer nada. Pequenas e médias empresas vão ter direito ao refinanciamento de dívidas tributárias com desconto, o Refis. É que o Congresso Nacional derrubou nessa semana o veto do presidente da República ao projeto que criou o Refis para esse setor da economia. O Programa de Regularização Tributária das Micro e Pequenas Empresas Optantes pelo Simples Nacional, o Refis, foi aprovado pelo Senado por unanimidade no final de 2017. Em janeiro deste ano, o presidente Temer vetou o projeto integralmente. A justificativa foi de que ele fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque não prevê a origem dos recursos para cobrir os descontos de multas e juros das dívidas. Mas o veto
veto foi derrubado em sessão do Congresso Nacional. Assim como os grandes estão em apuros, os pequenos estão com maior apuro ainda, porque tem menos capital de giro, menos condição, não consegue fazer empréstimo. Então, a possibilidade de um refis é algo que devia ter sido dado até há mais tempo. Podem ser incluídas no programa de regularização tributária dívidas vencidas até novembro de 2017. O empresário deve pagar, no mínimo, 5% do valor da dívida em até 5 parcelas. O restante pode ser quitado de 3 maneiras. Em uma parcela com desconto de 90% nos juros, de 70% nas multas e de 100% nos encargos legais, como honorários advocatícios. A segunda opção é o parcelamento em até 145 meses, com desconto de 80% nos juros, 50% nas multas e 100% nos encargos legais. E a terceira opção é o parcelamento em até 175 meses, com 50% de desconto nos juros, 25% nas multas e 100% nos encargos legais. Esse é o primeiro refis em que esse conjunto de empresas que são responsáveis pela geração de emprego no Brasil, que será beneficiado. Este setor é responsável hoje por mais de 54% de todos os empregos com carteira assinada no Brasil. E é exatamente neste segmento, na retomada do crescimento econômico, em que nós estamos tendo geração de novos empregos. Senadores e deputados ainda derrubaram mais 2 vetos parciais. O primeiro ao projeto que regulamenta as atividades de agente de saúde e de combate a endemias. O outro ao projeto que cria o programa de renegociação de dívidas de agricultores relativas a débitos junto ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRural. Senadores e deputados mantiveram 5 dos vetos que estavam na pauta do Congresso. Entre eles, o do projeto que estabelece normas gerais para a negociação coletiva no serviço público da União, estados, Distrito Federal e municípios. A decisão do Supremo Tribunal Federal de negar habeas corpus ao ex-presidente Lula repercutiu na quinta-feira no Senado. Veja na reportagem de Carla Benevides. No Senado, hoje, o assunto era o mesmo, a decisão do Supremo que abriu caminho para a prisão do ex-presidente Lula após a decisão do TRF da 4ª Região, segunda instância da Justiça. Ontem, mais uma vez, a nossa Constituição foi aviltada. O Supremo esqueceu do artigo 5º, inciso 57, que estabelece a presunção de inocência e afirma que ninguém pode ser preso até uma sentença transitada em julgado. Eu disse que é legítimo numa democracia que todos recorram até a última instância baseado no que manda a própria Constituição. Eu fui constituinte. Bom, alguns defendem que não é bem assim. Eu continuo defendendo sempre que a Constituição, eu sou católico, viu? É a nossa Bíblia maior. Ela tem que ser cumprida. A Justiça cumpriu o seu papel e tomou uma decisão. Naturalmente que, depois de quase 2 anos de prática jurídica de levar quem foi condenado em segunda instância a cumprir a penalidade, era muito difícil imaginar que o Supremo agora revogasse aquela decisão tomada, que obviamente levaria todos os que já estão cumprindo penalidade em regime de reclusão a terem a liberdade enquanto aguardassem um último recurso. A decisão foi por 6 votos a 5, venceu a maioria, mas o placar mostra que o tema não está pacificado. Alguns senadores lembraram que cabe ao Legislativo determinar se pode ou não haver prisão em segunda instância. Só que no Senado tramitam 3 propostas nesse sentido. Entre elas, 2 projetos de lei e uma PEC, que não pode ser analisada agora por causa da intervenção federal no Rio de Janeiro. As propostas estabelecem critérios e os tipos de crimes que poderiam ser passíveis de prisão após a condenação em segunda instância. Há uma omissão por parte desta Casa e do Parlamento brasileiro. Esta omissão está em ver o Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência, que ganha repercussão geral,
alterar a Constituição Federal ou mesmo alterar artigos do Código do Processo Penal. Eu acho que nós estamos diante de uma excepcional oportunidade, presidente. Qual é a oportunidade? De priorizarmos este projeto. E já na quinta-feira, o juiz federal Sérgio Moro determinou a prisão do ex-presidente Lula, condenado em 2 instâncias da Justiça no caso do Triplex, no Guarujá. A pena definida pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região é de 12 anos e 1 mês de prisão, com início em regime fechado. Tiago, que semana movimentada é essa em Brasília e no Senado, hein? Foi mesmo, Eni, e a Agência Senado acompanhou tudo de perto. Vamos conferir agora os principais destaques no nosso Giro de Notícias. Na segunda-feira, uma das principais notícias era a sessão do Congresso, que estava marcada para terça-feira e que iria analisar o veto ao refis da micro e pequena empresa. Na terça-feira, o veto foi derrubado. Também na terça-feira, sessão do Congresso. Deputados e senadores derrubaram o veto ao refinanciamento de dívidas vinculadas ao Fundo Rural. Esse foi um dos destaques da página da Agência Senado nesse dia. Na quarta-feira, Tiago, a capa da Agência Senado mostrou que a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o aumento da licença maternidade de 120 para 180 dias no setor privado. A matéria seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Já na quinta-feira, a Agência Senado destacou a reunião do presidente do Senado, Eunício Oliveira, com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, para conversar sobre a segurança nas eleições. O senador Antônio Anastasia também participou do encontro. E nesse final de semana tem estreia do programa Eco Senado, Eni. Isso mesmo, Tiago. Vamos conferir na coluna Momento Eco com o jornalista César Mendes o que vai estar na edição de abril do programa Eco Senado. No mês de março, Brasília sediou a 8ª edição do Fórum Mundial da Água. Mais de 120 mil pessoas de 172 países estiveram reunidas na capital da República discutindo estratégias, ideias e tecnologias que assegurem o acesso de todos os habitantes do planeta ao recurso natural mais importante para a sobrevivência. No Ecosenado de março, você vai ver a cobertura completa do 8º Fórum Mundial da Água. O Ecosenado visitou também o Fórum Alternativo Mundial da Água, o FAMA, que aconteceu no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, de forma simultânea ao evento principal. Está sendo muito poluído nossa nascente do rio e crianças sendo lesadas por essa conta desse agrotóxico. A edição de abril do programa Ecosenado tem estreia nesse sábado, às 9 da manhã e reprise às 7 da noite. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem com mais informações sobre a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Até lá! Eni, uma proposta que libera o cultivo da cana-de-açúcar na Amazônia está na pauta de votações do plenário e divide opiniões. Sim, as opiniões são bem diversas. Ambientalistas querem adiar a votação. Já os defensores do projeto negam que a liberação possa destruir a floresta. De autoria do senador Flecha Ribeiro, o projeto autoriza o plantio de cana-de-açúcar em áreas alteradas, ou seja, que perderam a vegetação original e em localidades dos biomas Cerrado e Campos Gerais, situados na Amazônia Legal. Não tem lógica você poder plantar na Amazônia soja, milho, algodão e não pode plantar cana. O projeto não derruba uma única árvore. Ao defender que a proposta restrinja o plantio da cana-de-açúcar às áreas já degradadas, o senador Eduardo Braga afirmou que não vai haver destruição da floresta para essa monocultura. Para você fazer qualquer plantio, você precisa de autorização dos órgãos competentes. Portanto, os órgãos competentes só dariam a autorização para que essas áreas fossem plantadas quando elas já estiverem degradadas.
Pelo projeto, o cultivo da cana-de-açúcar na Amazônia Legal está condicionado à proteção do meio ambiente, à conservação da biodiversidade, ao uso racional dos recursos naturais e de tecnologia apropriada, ao desenvolvimento econômico e social da região e à ocupação de áreas degradadas ou de pastagens. O senador Randolfo Rodrigues vai tentar adiar a votação mais uma vez. Segundo ele, a plantação da cana pode destruir a Amazônia. O próprio projeto, então, entra em contradição contra a própria lei existente. O atual Código Florestal diz que as áreas degradadas na Amazônia têm que ser objeto de reflorestamento, de recuperação. Para cumprir a lei, nós temos que recuperar as áreas degradadas, não consolidar a degradação. Tiago, nem sempre o senador está seguro para votar um projeto no momento em que ele é colocado em votação. E aí ele pode fazer um pedido de vista, que é a solicitação de um tempo extra para analisar o assunto. É verdade, Ni. Vamos saber mais sobre como é que funciona o pedido de vista na nossa coluna Dica Legislativa. Diariamente, os senadores votam propostas que mexem com a vida da gente. Novos critérios de aposentadoria, férias e jornada de trabalho, cotas raciais nas universidades, planos de saúde, reajuste dos servidores. É tanto tema importante que não dá para comer mosca. E se bater a dúvida do tipo, será que a proposta em debate é realmente importante? A saída é pedir vista. Parabenizando o relator, mas eu gostaria de pedir vista desse projeto, senhor presidente. O pedido de vista nada mais é do que um tempo adicional para analisar a fundo um assunto, para eu entender melhor o que foi sugerido, até para saber como votar. A decisão cabe ao presidente da comissão, mas esse prazo adicional só pode ser concedido uma única vez e durar no máximo 5 dias. Concedo vistas a Vossa Excelência. Se mais de um senador pedir vista, ela passa a ser coletiva. Vista coletiva, senhor presidente. Vista coletiva. Esses 5 dias podem encolher se a matéria for urgente. Aí são só 24 horas. Agora, se ela tratar de perigo para a segurança nacional ou providências para a calamidade pública, o tempo, com razão, cai ainda mais. O senador só vai ter meia hora para decidir como votar. Ou seja, no caso de dúvida, é melhor qualquer tempo extra para pensar do que votar sem segurança. Dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Até hoje, nenhum levantamento foi realizado para identificar o tamanho real dessa população no país. Mas estima-se que 2 milhões de pessoas tenham autismo no Brasil e 70 milhões no mundo inteiro. A Comissão de Direitos Humanos do Senado realizou uma audiência pública sobre o tema. Os participantes falaram das dificuldades do tratamento do autismo e do preconceito a ser superado. Um transtorno no desenvolvimento do cérebro, o autismo afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, estimam-se 2 milhões de pacientes. Os sintomas mais comuns são problemas na aprendizagem, na concentração e na interação social em diferentes níveis. Na audiência pública para celebrar o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, vários pais falaram sobre essas dificuldades. O plano de saúde não te oferece um psicólogo para tratar do autista. E os que tratam, eles são particulares. Então, uma consulta, muitas vezes, custa R$600, R$800. Alguns pais têm condições, outros não. Então, outros, os filhos ficam surtando dentro de casa e acontece, infelizmente, o que o Dr. Klaus falou. Alguns amarram os filhos, outros, no desespero, cometem atos piores. Como mãe, eu fico imaginando o desespero de ter que acorrentar o meu filho para o meu filho não cometer o suicídio. É muito caro manter uma pessoa com autismo, entendeu? Por quê? Porque uma terapia é 300, 400, um exame R$2.000. E aí? E para uma família de classe média, como é que faz? Dificuldades para se chegar a um diagnóstico, para ter garantidos direitos já previstos em lei e preconceito. São apenas alguns dos problemas enfrentados pelas famílias que têm uma pessoa com autismo em casa.
os planos de saúde não cumprem a lei, né? Para fazer um exame genético, a gente é obrigado a ir consultar com um geneticista, que muitas cidades não têm, para conseguir um exame genético para esclarecer a etiologia do autismo do filho. Isso tudo, esse problema todo, leva a judicialização muito grande, né? Por favor, tenham sensibilidade. Vamos lutar, vamos tirar as leis do papel, vamos transformá-la em realidade, vamos melhorar a qualidade de vida das pessoas com autismo, dessas famílias. Amanda Pascoal, de 25 anos, tem a doença. Está na universidade e reclama que os autistas são vistos de forma diferente. A pessoa aprender de uma forma diferente, ela precisar de recursos para aprender de sua forma, precisar de um tempo diferente, não é privilégio, não é tratamento especial. Ainda existe muito desse preconceito de que a pessoa com deficiência seria uma pessoa menos capacitada. O preconceito existe, nós sabemos que, além de ampliar direitos, que nós assegurar os que estão na lei, ampliar e também combater todo tipo de preconceito em relação à pessoa com deficiência e no caso dos autistas. E o Fernando Cota, que participou da audiência na Comissão de Direitos Humanos e estava na reportagem que acabamos de assistir, é o nosso entrevistado de hoje. Ele conversou com a jornalista Dinalva Ferreira. Fernando, você é presidente do Movimento do Orgulho Autista e é também pai do Fernando, que também tem autismo e já tem 20 anos. Qual o desafio de ter uma pessoa com autismo em casa? É um desafio muito grande, porque essas pessoas, de um modo geral, não são inseridas nas políticas públicas de educação, de saúde, de assistência social, nas políticas públicas básicas que todos nós temos direito. E são pessoas que têm esse direito porque pagam impostos, como todas as outras. Então é um desafio muito grande de promover a verdadeira inclusão dessas pessoas na vida social das cidades. Hoje vocês conseguiram, o movimento conseguiu aprovar uma lei federal e uma lei distrital. O que mudou a partir dessas leis de apoio às pessoas autistas? Essas leis foram muito interessantes. A Lei 12.764, que é a Lei Berenice Piana, que é no âmbito de todo o território nacional, essa lei trouxe para as pessoas a igualdade com as pessoas com deficiência, para as pessoas com autismo. Então, elas passaram a ter acesso a toda a política pública que já era pertinente às pessoas com deficiência. Isso quer dizer uma escola que deve recebê-los, que não pode recusá-los. Isso quer dizer o atendimento de multiprofissionais na área de saúde. Então, na realidade, é o acesso. Da mesma forma, a Lei 4568, que é a Lei Fernando Cota, eu tenho o prazer de levar o nome dessa lei aqui no Distrito Federal, que também é semelhante a esta lei, propôs a inclusão dessas pessoas, o acesso, né, dessas pessoas a essas políticas públicas. E isso mudou muito, porque a partir do momento em que esses gestores não recebem essas pessoas, você pode judicializar os processos, você pode entrar na justiça e fazer com que eles cumpram, ou apenas dar conhecimento a esses gestores que existem essas leis, essas normas e que essas pessoas têm de ser atendidas. Mas essa lei, ela vem efetivamente sendo cumprida? Assim, alguns gestores, você diz que pode entrar na justiça para que eles cumpram. Só dessa maneira? Não, há um número de gestores, a maior parte dos gestores, eu posso dizer que ainda tenta cumprir essa lei. Muitas vezes você não tem equipamentos ainda, vamos dizer assim, nas escolas, na área de saúde, não tem espaço suficiente para receber essas pessoas. Então, é preciso também um suporte, talvez orçamentário maior, para que faça com que cumpram-se essas leis, que as pessoas estejam verdadeiramente incluídas. Eu vou lhe dar um exemplo, por exemplo, questão do acompanhante especializado, que a lei prevê para as pessoas com autismo quando tiver essa necessidade. Recebemos muitas informações de mães que nos telefonam, que nos ligam, que nos procuram, informando que seus filhos não têm acesso a isso. Isso seria nas escolas? Nas escolas. E nós vamos muitas vezes nas escolas e os gestores, eles, além de não conhecer, muitas vezes nos falam, puxa, mas eu não tenho de onde tirar. E aí sim que há, infelizmente, um processo de judicialização. Em outras escolas, nós sabemos que há um remanejamento. Conseguem fazer, às vezes, um remanejamento. Tirar, às vezes, de alguém ou proporcionar essa pessoa, tirar de uma outra escola onde não é tão necessário, para essas pessoas que têm a verdadeira necessidade. Então, é nesse sentido que nós precisamos trabalhar ainda para melhorar essa questão. Fernando, agora se fala muito em criança autista, ninguém fala do adulto autista.
Pois é, muito bem lembrado isso. Isso é um erro muito grande. As pessoas, quando fazem 18 anos, elas não necessariamente vão morrer ou vão deixar de ser autistas, não é? Então, elas vão continuar sendo autistas e precisam também, cada vez mais, de espaços de convivência, de espaços onde podem ser bem aceitas, não é? E isso é fundamental para que essas pessoas possam desenvolver melhor, possam ter acesso, o verdadeiro acesso, que nós falamos que esse nome acessibilidade é muito bonito, mas o verdadeiro acesso a bens, produtos, como todos nós que não somos autistas também temos. Você tem um número de autistas no Brasil hoje, é um número bastante elevado, né? Isso é muito interessante, sua pergunta. Infelizmente, nós não temos ainda no Brasil, essas pessoas não estão no censo demográfico. Então, há um projeto de lei que nós solicitamos e ele começou a tramitar na Câmara ainda no passado e deve ir aqui para o Senado, nós esperamos ainda esse ano, e que trata justamente disso, de incluir no censo, né, as pessoas com autismo. Isso é importante até para políticas públicas, para qualquer planejamento, né? Os gestores, eu chamo os tomadores de decisão da nação, eles precisam saber quantos autistas nós temos para, de fato, tentar planejar algum tipo de política pública. Hoje, nós nos baseamos em estatísticas norte-americanas, estatísticas europeias, e nós precisamos mudar essa realidade. O preconceito ainda é um problema? O preconceito, ele é um problema sim, porque vem no sentido de desconhecimento, né? Nós participamos recentemente de uma audiência pública e onde nós perguntávamos, né, para pessoas que não conhecem os autistas: você já abraçou algum autista severo? Algum autista grave? Então você vai ver a necessidade dessa pessoa ter sim a vaga especial dessa família assim, ter acesso a lugares específicos para as pessoas com deficiência, como por exemplo a fila do banco, a isenção na aquisição de um veículo para transportar essa pessoa. Então sim, infelizmente, pelo desconhecimento, eu acredito, nós temos muito preconceito ainda. Quer dizer, falta uma conscientização maior. Falta, inclusive a lei prevê isso também, a publicização dessa causa, né? O legislativo tem feito muito bem isso, mas nós precisamos extrapolar a questão do legislativo, precisamos passar para os diversos setores da sociedade, né? E não ficar só no dia 2 de abril, né? No dia 2 de abril, no dia 18 de junho, que é o dia do orgulho autista, no 9 de outubro, que é o dia do autismo no orçamento, nós precisamos sair só das datas, né? E precisamos transformar isso numa realidade do cotidiano dessas pessoas. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.